Hello, hello! Eu sou o Teacher Ever e eu te ensino inglês de forma leve e descontraída, usando apenas 15 minutos do seu dia. E hoje eu vou falar sobre a janela mágica. Qual é a janela mágica? Na verdade, sabe quando as pessoas querem começar dietas na segunda-feira? Sabe quando as pessoas querem começar alguma coisa no primeiro dia do mês? As pessoas acabam fazendo isso também com o inglês. Não, semana que vem eu começo. Não, mês que vem eu começo. Ah, não, daqui a pouco eu começo. E as pessoas nunca começam. Então o que eu queria falar para vocês hoje, é bem simplesinho esse vídeo, é que não existe uma janela mágica para começar a estudar. Não existe, vou começar a estudar inglês na segunda-feira. O melhor momento para começar a estudar inglês é já. Então não espere a semana que vem, não espere o mês que vem, não espere virar um mês, não espere virar o semestre. Tem muita gente que acredita que quando começa o ano, janeiro, fevereiro, até um pouquinho de março é o momento certo para começar inglês, e depois que passou esse período parece que a janela se fechou e ninguém mais vai estudar inglês. Vão estudar inglês sim, as pessoas vão estudar inglês. Dá para começar a estudar inglês a qualquer momento do ano, a qualquer dia da semana. Eu já tive aluno que começou a estudar numa sexta-feira, no final do mês, e tudo bem, não tem problema. E as aulas eram de quarta e sexta, então a pessoa começou na sexta-feira, não deixou assim, então vamos começar na próxima quarta. Não, começou na sexta-feira. Então, primeira coisa, primeira dica super importante, não existe janela mágica para começar a estudar inglês. O dia certo para começar a estudar inglês é hoje. Ok? Bom, e por que isso? Porque o quanto antes você começa, o quanto antes você vai começar a ter progressos, né? Então, quanto mais rapidamente você começar a estudar inglês, você vai começar a colher esses resultados antes. Pensa, a pessoa que começou a estudar no final de janeiro, a pessoa que começou a estudar em fevereiro, a pessoa que começou a estudar em março, a pessoa que começou a estudar em agosto, estão em momentos diferentes das suas jornadas. E é claro, aquele que começou antes está mais lá na frente na jornada. Então não acredite, não pense que assim, não, agora fechou o primeiro semestre, só no segundo semestre. E aí você vai começar a ter os progressos. Muitas escolas, muitos professores aceitam alunos em qualquer momento do ano. Então as matrículas estão sempre abertas nas escolas, com os professores particulares. Às vezes pode ser que tenha algum probleminha de agenda, você não vai encontrar talvez aquele horário, aquele dia que seja ideal e perfeito para você. Mas isso não quer dizer que é impossível. Então você não quer que o estagiário saiba mais inglês do que você, que é um profissional super gabaritado, com muitas certificações, com um monte de coisa. Você sabe fazer um monte de coisa, mas não vai saber falar inglês? Começa agora. Começa o quanto antes para que você possa progredir mais rapidamente e mais rápido que o estagiário, ok? Bom, a gente sabe que a gente não tem tempo a perder, né? Então, a cada dia que passa, parece que o tempo diminui, apesar de todo mundo ter as mesmas 24 horas todos os dias. Na verdade, a forma com que a gente administra o nosso tempo é que vai determinar aí se a gente está usando bem ou mal e se a gente está maximizando o nosso potencial. Então, assim, não perca tempo, né? Não perca tempo com outras distrações. Coloca o inglês na sua agenda, marca lá, faz uma reservinha nos seus horários, seja na agenda de papel ou na agenda virtual. Se for virtual, se for um Google Calendar, coloca lá em vermelho, pinta de vermelho. Esse é o meu compromisso, esse é o meu momento da aula de inglês e eu vou estudar inglês. Então uma dica que eu dou é, marque no seu calendário, marque no calendário virtual, o seu compromisso com o inglês, marque em vermelho. Então, reserva o dia X e o dia Y, o horário tal, para você estudar inglês e vai estar em vermelho. Mas eu tenho reunião. É de vida ou morte? Não, põe para depois. Mas eu tinha que fazer... Não. Se é o dia do inglês, é o dia do inglês. Se é a hora do inglês, é a hora do inglês. Tem muita gente que acaba colocando o inglês lá embaixo porque acha que, não, depois eu faço e acaba não fazendo nada nunca. Então, coloca no seu calendário aula de inglês, dia tal, horário tal, e não mude esse compromisso por nada na vida. Por quê? Porque a tentação para você mudar esse evento para depois é gigante. Então deixa colado, deixa marcado e não mude a data e o horário da sua aula de inglês. Não cancele suas aulas de inglês.
porque você vai agradecer a você mesmo no futuro, quando você estiver dominando o inglês, estiver falando o inglês, estiver viajando e falando inglês, estiver participando de reuniões em inglês, vai ser convidado para aquele evento da sua empresa em que você vai dar uma palestra em inglês e aí você vai poder se agradecer. Você, ainda bem que eu não tirei a minha aula de inglês do calendário, ainda bem que eu não cancelei a minha aula de inglês, porque agora eu sei que valeu a pena e os resultados chegaram. Então, não tire a aula de inglês, não cancele a aula de inglês. Promete? Bom, e a última coisa é com relação a essa prioridade. Eu sei que de uma certa forma pode ser um pouquinho exagerado, mas às vezes tem um tratamento de choque. Às vezes a gente precisa realmente fazer com que algumas coisas sejam prioridade para que você não se arrependa depois. Eu sei que às vezes a gente tem muitos arrependimentos de coisas que a gente não fez na vida. Muita gente fala assim, não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz eu faria tudo de novo. Mas a gente sabe que no fundo, tem algumas coisas que talvez passem, né? Tem um tempo que acaba passando e você fala, putz, eu podia ter aproveitado aquela oportunidade porque hoje eu estaria num lugar diferente. Eu podia ter feito aquilo ou aquilo outro porque hoje eu poderia estar numa situação um pouco mais confortável. Então, se o inglês ele tem uma relevância na sua vida, se você acredita que ele vai fazer uma diferença na sua performance profissional ou até na sua vida pessoal, coloca um pouquinho de tempo, coloca um pouquinho de energia para estudar inglês, né? Então, e eu nem tô fazendo nenhum comercial aqui, não tô vendendo minha aula, não. Eu tô falando para você estudar inglês, seja com qualquer pessoa, com qualquer curso, em qualquer escola, em qualquer lugar, tá bom? Então, esse não é um vídeo de vendas, mas estude. É melhor você ter algum progresso do que não ter nenhum progresso. Quando você tá parada, não faz nada, o progresso é zero. Mas não, teacher, eu tô super atolado de coisas, mas eu vou conseguir pelo menos fazer 1 horinha por semana. Good. Então eu vou conseguir colocar uma segunda hora, eu vou fazer 2 vezes na semana. Excellent. E ainda vou estudar 1 horinha no final de semana. Perfect. Então, quanto mais você conseguir encaixar, e eu digo para os meus alunos, eu sei que o inglês não é a sua vida. Você não precisa se dedicar 500 horas para o inglês. Inclusive, o que eu falo sempre nos meus vídeos, o que eu falo sempre com a minha galera é: use 15 minutos do seu dia. Quem não tem 15 minutos todos os dias? A gente tem 15 minutos todos os dias. A gente fica nas redes sociais passando para cima ou passando para o lado mais de 15 minutos todos os dias. A gente às vezes fica maratonando séries por mais de horas. E eu não estou falando não use o celular para ver redes sociais, não veja o streaming. Veja o streaming, veja as redes sociais, mas só dá um balanço. Então, por exemplo, teacher, eu adoro aquela série, tô maratonando, eu assisto todo dia, eu assisto 4, 5 episódios. Tá, então em vez de assistir 4, 5, por que você não assiste 3 episódios? E aí esse tempinho que sobra, você coloca 15 minutos para estudar inglês. 15 minutos. 15 minutos que você vai colocar a cabeça ali nos livros, ou no material que seja virtual, ou numa atividade de listening para você praticar o seu inglês. 15 minutos, mas eles devem ser todos os dias. Se você consegue fazer isso, você vai perceber grandes progressos, ok? Então, eu sei que eu dei uma voltinha aqui do começo do vídeo sobre a janela mágica, porque quando você acha que existe só um tempo ideal para começar e não começa, você não vai progredir. Quando você percebe que estudando um pouquinho todos os dias, você vai conseguir ter o progresso, você percebe que não precisa da janela mágica para começar a estudar inglês. Então, seguinte, todos os dias se comprometa a estudar um pouquinho. Você vai perceber ao longo das semanas, ao longo dos meses, como você vai evoluir. E aí, quando você tiver muitos progressos, quando você tiver super duper boa em inglês, você me manda uma mensagem e fala: teacher, valeu a pena, eu acho que essa dica mudou a forma com que eu pensava o inglês, e tô aqui só escrevendo esse comentário porque eu sei que o que você estava falando estava certo. Pode ser daqui a alguns anos, mas eu tenho certeza que você vai voltar e vai comentar aqui e colocar que fez a diferença. 15 minutos todos os dias. Espero o seu comentário
vê a data que esse vídeo foi postado e daí você vai ver quando você vai colocar o seu comentário, tá? Guarde esse vídeo, você vai me agradecer no futuro. O seu eu do futuro vai agradecer o seu eu do presente, ok? Bom, era isso que eu tinha que falar nesse vídeo. Me sigam nas redes sociais, em todas as mídias, aí nas plataformas. Eu sempre tô com conteúdos com vídeo, dicas de inglês, dicas de gramática, coisas que você pode fazer para estudar, maximizar os seus estudos, usando 15 minutos do seu dia, ok? Thank you very, very much. Bye bye, and I see you on the next video, ok? Bye bye.